Deixa a palavra com Vossa Excelência. Tá bom. É alegria participar novamente. Estamos aí nessa jornada juntos, né? Começamos aí na quinta-feira passada com o título O Reino de Deus, né? Especialmente baseado lá no livro de Mateus, né? Nós é, começamos a apresentar o tema e paramos na questão da universalidade do reino, né? Como falei para vocês, o livro de Mateus está estruturado todo na mensagem do reino e Jesus é apresentado como o rei esperado, o rei desejado e o rei necessário, né? Era o rei que eles muito precisavam. E agora, depois ali da universalidade do reino, nós chegamos no batismo de Jesus. Por que o batismo de Jesus é importante para a mensagem do reino? Porque o batismo de Jesus é a inauguração do reino. A gente sabe que o ministério de Jesus, ele praticamente inicia com o seu batismo, né? Depois ali do batismo, ele é levado ao deserto para ser tentado e depois da tentação ele começa o ministério público. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Mateus, capítulo 3, 13 a 17, né? Para a gente ver quais são as lições que podemos tirar do batismo de Jesus. Então, lá em Mateus 3, 3, 17, diz o seguinte: Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí estão as passagens dos evangelhos sinóticos, onde a gente vê o batismo de Jesus, né? Era outono do ano 27 depois de Cristo, e João Batista havia provavelmente já pregado por cerca de 6 meses. E é interessante que o batismo de Jesus no outono, ele cumpre também o calendário das festas judaicas, né? O mês de outono era o mês de 3 festivais espirituais importantes, né? O Rosh Hashanah, ou seja, o festival do toque das trombetas, e Yom Kippur, que era o mês da expiação, o dia da expiação, e a festa dos tabernáculos. E no terceiro festival, esperava-se que todos os homens comparecessem perante o Senhor em Jerusalém. Então, visto que o batismo de Jesus ocorreu no outono, é razoável que haja uma conexão dele ali com a sua presença neste festival. Mas ali, o batismo de Jesus, particularmente, é importante, porque Jesus precisava dar exemplo daquilo que ele esperava que todo cidadão do reino fizesse. Ele não tinha pecado. Mas o batismo de Jesus é uma miniatura do que deve acontecer. Na verdade, digamos assim, um exemplo, um modelo do que deve acontecer com cada cristão. Muito bem. Então, Mateus, ele não parece um detalhe importante que aparece em Lucas, depois vocês podem ver em Lucas. É que aqui no versículo 16, diz assim: batizando Jesus saiu logo da água. No livro de São Lucas, se vocês podem abrir aí, vamos lá para o livro de São Lucas, capítulo 3. Abre sua Bíblia em livro de São Lucas. Aparece um detalhe muito interessante, que eu não sei de quantos de vocês já atentaram para isso. São Lucas,
capítulo 3, versículo 21. Como eu falei já para vocês no início, os evangelhos sinóticos, né? Eles praticamente contam as mesmas histórias, né? Mas no livro de São Lucas aparece no batismo de Jesus um elemento interessante, assim, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Olha que interessante, né? O céu se abriu. Orando, estando ele a orar. E eu não sei quantos de vocês já tiveram essa curiosidade. Eu tive essa curiosidade quando li no ano bíblico, certa vez, essa passagem, que Jesus orou no seu batismo. E aí vem aquela pergunta, né? O que será que Jesus orou? Qual foi a oração de Jesus? E interessante é que o Espírito Profecia, no livro Desejar de Todas as Nações, fala sobre qual foi a oração de Jesus. E quando a gente entende o conteúdo da oração, ou sabe o conteúdo da oração de Jesus, a gente entende duas coisas que acontecem no batismo de Jesus. A voz de Deus, né? Este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. E a voz do. E aí e o Espírito Santo sendo derramado em forma de pomba. Né? Aqui. E o que foi que será que Jesus orou? Olha que interessante. Jesus orou da seguinte maneira. Ele fez o seguinte pedido para Deus, antes do seu batismo. Ele falou assim, Senhor, tu me aceitas? Parece assim, simples esse pedido, mas veja, é o Filho de Deus, é o próprio Deus que está perguntando para o seu pai, né? Senhor, tu me aceitas? Jesus não tinha pecado, ele era perfeito, santo, puro. E diz o livro lá de Desejar de Todas as Nações, depois vocês podem ler, que nesse momento no céu, os anjos foram tocados de profunda compaixão e admiração. O próprio Deus ali, na forma de ser humano, né? E também o Filho de Deus, ele está pedindo, de certa forma, a aprovação do Pai. Aprovação para o seu ministério, aprovação para a sua missão. Por isso que nós dizemos que o batismo de Jesus é a inauguração do reino. É o início de tudo. Porque ele está pedindo a aceitação de Deus e a aprovação de Deus para desenvolver o seu ministério, para começar o seu trabalho. E a segunda coisa, e é aí que a gente entende que quando ele pede a aprovação de Deus, Deus interrompe um silêncio de 400 anos. Entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos 400 anos do silêncio de Deus, em que Deus não fala com a humanidade nem através dos profetas. E ele interrompe esses 400 anos de silêncio com a seguinte declaração: Tu és o meu filho amado, o qual eu me realizo, no qual me comprazo. Vocês estão percebendo aí a importância dessa fala de Deus? Deus está dizendo para o seu filho, claro que eu te aceito, você só tem me dado alegria. E a segunda coisa que Jesus pede para Deus, e quando ele recebe a aceitação do Pai, ele fala o seguinte, Pai, dá-me poder. Olha que coisa, que humildade, né? Como o Senhor Jesus nos ensina, né? Das mais diversas formas. Ele diz assim, Senhor, dá-me poder. E aí, então, a pomba desce sobre Jesus, que ali nós sabemos que é o Espírito Santo personificado. Então, vejam, Jesus, ele é o exemplo para cada cristão. O que acontece no batismo de Jesus, de certa forma, guardando as devidas proporções, acontece na vida do cristão. Não é isso que muita gente
Não é com esse sentimento que muita gente vai para o batismo de aceitação. Claro que Jesus não por pecado, mas por humildade, por entrega, por humilhação. Mas o crente não. O crente ele vai para o batismo muitas das vezes com a consciência culpada, né? Fez tanta coisa de errado, andou tão distante de Deus, ele fez tanta coisa que ele se arrepende, que se ele voltasse atrás, ele não faria de novo, ao ponto de muitas vezes ele achar que não vai ser perdoado. E interiormente ele chega com esse sentimento, né? Senhor, tu me aceitas? E, obviamente, o que aconteceu com Jesus acontece com cada cristão sincero. Deus do céu, a gente não ouve no batismo, mas sem dúvida, ele deve dizer lá do seu trono de graça, né? Tu és o meu filho amado. E a segunda coisa que acontece no batismo do crente, você pode ver lá em Atos 3:18, se não me engano, é o poder que é dado do Espírito Santo. Quando somos batizados, assim como Jesus recebeu o poder do Espírito Santo, nós recebemos não só para testemunhar, mas para vencer o pecado. Por isso que a gente diz que o batismo de Jesus é o início do seu ministério, a inauguração do seu ministério. Porque ali não só ele recebeu a aceitação de Deus, como ele recebeu também poder do Espírito Santo para que ele pudesse realizar as obras que ele realizou. E é isso que acontece com cada cidadão do reino. A maneira, a iniciação, a entrada do reino de Deus aqui na terra se dá por ocasião do batismo. E no batismo nós recebemos o perdão. No caso de Cristo, como está aí na tela, Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de sua própria parte, porque ele não tinha pecado. Mas ele identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumprirá. O rei nos deixou os passos, o rei nos deixou o exemplo, para que seus súditos pudessem acompanhá-lo nos seus passos. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E essa é uma condição sine qua non para aqueles que querem entrar no reino de Deus. É claro que existem as exceções, mas de regra, somente aquele que é batizado, a regra é, somente aquele que é batizado, somente aquele que nascer de noite, de novo, é que poderá entrar no reino de Deus. Então nós temos aí a entrada do reino, a inauguração do reino, o início do reino. E logo depois aí nós temos a grande batalha dos reinos, né? Jesus mal inaugurou o seu reino e já houve a importante batalha do reino lá no Monte das Tentações. E é interessante que Jesus passa ali quantos dias? Quantos dias Jesus passou no deserto? 40. 40 dias. O número 40 era muito, um número muito comum. Era um número, assim, era um número que fazia parte da história, né, da teologia hebraica. Né? Quantos tempo durou o dilúvio, lembram? Que a gente lê na Bíblia ali. Quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias. 40 dias e 40 noites. 40 noites, não é isso? Quantos dias passou Moisés lá no Sinai antes de receber as tábuas da lei? 40. 40 dias. Então, o número 40 na história do povo de Deus é um número que está associado à prova e opressão. Então, vocês veem o que nós estamos vendo assim, uma recapitulação da história de Israel. Olha que interessante. Jesus, ele está recapitulando, de certa forma, a história de Israel. É que não dá tempo, mas existe um estudo na Bíblia muito interessante, onde a gente pode fazer sobre tipologia na Bíblia. O que é tipologia? No Antigo Testamento nós temos tipos de Cristo,
tipos da história de Cristo e tipos dos eventos de Cristo ou da própria história da salvação. Então, Jesus, ele veio mostrar ao mundo que aonde Israel falhou, ele veio dar a vitória. E por isso que o número 40 não é um número qualquer. Jesus não passou 40 dias e 40 noites. Quantos anos foram que os israelitas passaram no deserto? Quantos anos? 40 anos. Olha o número 40 de novo. Além do mais também, Golias provocou o povo de Deus antes de derrotar Davi por 40 dias. Então foram 40 dias de opressão, 40 dias de prova, até que Davi se ofereceu para matar o gigante. Então, nesse caso, Jesus apresenta uma nova compreensão. Aonde Israel falhou, aonde Israel fracassou, Jesus veio nos dar a vitória. E Moisés, depois dos 40 anos, ou seja, as portas de Canaã terrestre, ele faz um discurso ainda da sua morte, está lá no livro de Deuteronômio. Jesus, depois de sair da montanha, né, do monte da tentação, ele apresenta agora uma nova lei, a lei que aparece agora no discurso do monte, no sermão do monte, que a gente vai ver que é o discurso do rei, que é um sermão muito interessante. Na verdade, é o maior discurso de Cristo, é o sermão da montanha com muitas lições. Então, ali no monte da tentação, nós temos a grande batalha do reino. E é interessante, cada provação que Jesus sofre e passa, tem uma lição importante também para o cidadão do reino. Olha o que diz o livro de Já Todas as Nações, página 70. Importante era para o mundo o resultado em jogo no conflito da ideia de batalha, né, de guerra, entre o príncipe da luz e o líder do reino das trevas. Depois de tentar o homem a pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Olha que ousadia de Satanás, né? E a gente vê lá no livro de Jó, que o livro de Jó começa com uma descrição de que era Jó, e logo depois a gente vê o quê? A gente vê um concílio no céu, né? Há um concílio no céu, ali é antes da cruz, e quem está ali como suposto representante da terra? Satanás. O grande conflito, queridos, é a grande moldura de tudo que acontece na terra. Tudo que acontece na terra está no drama do grande conflito, né? Eu vejo vocês pedindo oração aí, e eu também, quando eu peço oração, pelos familiares, pelos problemas de família, isso tudo está no drama do grande conflito. Realmente o inimigo está à espreita, realmente ele quer nos destruir, ele é ousado, ele foi ousado quando tentou representar a terra, e aí a gente entende, no livro de Jó, quando Satanás fala assim, que ele veio representar a terra, aí Deus fala assim para ele, observaste meu servo Jó. Vocês estão entendendo agora essa pergunta de Deus, como ele é profunda? O que ele está dizendo para Satanás? Olha, você está aqui como representante da terra, aqui no teu lugar poderia estar Jó, porque nem todo mundo está perdido. E aí a gente entende a raiva de Satanás em relação a Jó. Nesse momento subiu uma ira insana, uma ira demoníaca, porque o que Deus está dizendo? Jó poderia estar aqui no teu lugar. A terra não está completamente perdida. E lá no Monte da Tentação, a gente vê novamente Satanás, de certa forma, reivindicando esse mundo para ele, tentando tomar esse mundo das mãos de Jesus. E é por isso que ele tenta para derrotá-lo, porque se ele derrota o Filho de Deus ali, uma vez por todo o mundo lhe pertenceria, né? Jesus não poderia voltar para o céu,
Quem que ia morrer por Jesus? Você está entendendo? A missão de Jesus ou dava certo, ou dava certo. Não tinha outro. Mas ele correu o risco de dar errado e nunca mais voltar para o céu. Né? Então, nós temos agora, ali no monte, a primeira grande batalha do reino. E Jesus lutando por nós, para que o mundo não fosse entregue totalmente a Satanás. Então, a gente, queria que vocês lessem aí, rapidinho, Mateus 4, assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E nada ele comeu, diz o Deus de todas as nações, e nem bebeu. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Primeira tentação foi a tentação do pão. Vocês conhecem aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas essas 3 tentações, elas representam 3 grandes referências da comunidade judaica. O pão é a economia, o templo é a vida política, né? E a montanha, um lugar também que é considerado do alto, lugar de domínio, né? A política, porque dali da montanha você poderia ver toda a cidade. Geralmente os reis e os governantes colocavam os seus palácios nas montanhas. Ou seja, Jesus nos dá a vitória em todas as áreas. Ele nos dá a vitória sobre qualquer tentação econômica, ele nos dá a vitória sobre qualquer tentação espiritual, ele nos dá a vitória sobre qualquer tentação de poder ou de situação de poder. As batalhas maiores da vida viram em torno disso. E quando chegar um momento decisivo em que teremos que dar prova de nossa fé, onde Satanás vai nos tentar? Vai nos tentar na comida, lembra? Vocês lembram muito bem das profecias, né? Só vai poder comprar e vender aqueles que tiverem o quê? A marca da besta. E a tentação vai ser muito grande. A gente vai estar com fome, querendo comprar, e não vai poder comprar nem vender. Assim como Jesus foi tentado nesse quesito do pão, nós seremos tentados também. Assim como Jesus foi tentado na questão espiritual, porque a tentação também é adorar a besta e a sua imagem. Nós vamos ser tentados também. Assim como Jesus foi tentado na questão do poder passageiro efêmero desse mundo, nós seremos tentados também. Ou de pertencer a um grupinho que está sendo um pequeno povo que está sendo perseguido, ou fazer parte do povo dominante nos últimos dias. Então, a tentação do desejo de Jesus é uma recapitulação e também é uma projeção do que vai acontecer conosco no futuro. E é isso interessante, são aplicações da Bíblia para o presente. E a pergunta é, como foi que Cristo venceu? Ele venceu com o que está escrito. Cada tentação, ele venceu com o que está escrito. E aqui eu termino as minhas considerações, né? Para essa manhã, né? E a gente vai ficar aí às vésperas do grande discurso, né? Na próxima quinta-feira a gente vai falar do grande sermão da montanha. Então, o que nós aprendemos aí desses 2 episódios? O batismo de Jesus e a tentação de Jesus. O batismo de Jesus é que para ser cidadão do reino é preciso ter a aceitação de Deus. Isso acontece no batismo nosso, batismo físico, batismo pontual, né? Mas também acontece todos os dias com o batismo do Espírito Santo. Todos os dias nós devemos pedir a aceitação de Deus. Senhor, tu me aceitas, eu vou começar hoje. Tu me perdoas. Tu pode me aceitar como eu sou. Tu pode me purificar. O batismo do Espírito Santo todos os dias é santificação. E, obviamente, todos os dias devemos pedir o poder do Espírito Santo. Só assim nós conseguimos, digamos assim, nos preparar, nos moldarmos para o reino que está por vir. O reino de Deus já está entre nós, mas a sua manifestação maior, a sua realidade maior é quando ele voltar. E a outra lição que nós aprendemos aqui do monte da tentação é que não existe melhor maneira de nós enfrentarmos os problemas dessa vida.
Não existe melhor maneira de ganharmos Satanás na batalha dos reinos. Não existe melhor maneira de resistir o diabo do que tendo uma clara compreensão e uma introspecção das Escrituras. Nós temos que, né, como diz o salmista, né, guardei a tua palavra, né, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A vitória sobre o mal se dá especialmente através do poder da palavra de Deus, da oração e do testemunho. Nós estamos em uma grande guerra contra o mal, mas nós já estamos do lado do vencedor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe um leão querendo nos devorar ao nosso redor, querendo nos destruir, a nosso favor existe um leão muito maior, que é o leão da tribo de Judá. Quando esse leão ruge, o inferno todo estremece. Portanto, queridos amigos, irmãos, nós fazemos parte do lado vencedor. E assim como Cristo venceu, nós venceremos também. Amém. Pois assim nos será dado o reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Amém? Bom Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque tu vieste ao mundo nos dar exemplo de aceitação da parte de Deus, de humilhação, de entrega, de completa, total consagração. Tu, sendo filho de Deus, pediu a aprovação do Pai. Quanto mais nós devemos pedir todos os dias a aprovação do nosso Pai Celestial. Também sabemos que estamos no drama do grande conflito. É uma grande batalha todos os dias. E assim como tu venceste, assim como tu pediste, quando tu buscou força para resistir o diabo, nós queremos também, Senhor, vencer. E nós sabemos que, através do teu exemplo, a melhor maneira é através da tua palavra. Ajude-nos a amá-la, a ler todos os dias. Ajude-nos a estarmos saturados de versículos bíblicos. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa verdade. Ajuda-nos a passar mais tempo contigo, ouvindo a tua voz através do teu livro sagrado. Para que quando vier a tentação, possamos defender com assim está escrito. Dás um dia ao teu lado, um dia de vitórias,